Olá, tudo bem? Daniel D'Arezzo aqui falando em mais um vídeo. E agora eu vou mostrar para você uma técnica muito interessante, tá? Para você potencializar as suas vendas aí, logo depois de você criar, né, de você fazer a sua campanha, a sua máquina. Então quando você terminar a sua campanha num determinado tempo, você vai rastrear novas oportunidades na internet, você vai rastrear novas oportunidades para você fazer mais vendas. E para isso eu estou aqui no Google e eu vou entrar aqui agora numa página que é a página do Google Forms, tá? Então a gente entra e coloca assim, ó, Google Forms, ok? Entrando aqui nessa página, você vai ver que o Google ele tem uma página aqui de criação, análise, de questionários, né, de graça. Então, a gente pode clicar nessas páginas e entrar, tá? Para a gente poder entender, né, como é que a gente vai garimpar, né, como é que a gente vai rastrear as novas oportunidades. Estou aguardando aqui a página carregar. Pronto, ok. Bom, quando essa página carrega, o endereço dela está até aqui, google.com/forms/about. Então aqui dentro a gente vai fazer o que? A gente vai criar formulário, tá? Então a gente clica aqui, tá na barra formulário selecionados, a gente clica aqui, ó, ir para o formulário Google, tá? Então clicando aqui, essa página ela pode mudar, né, conforme for. E aqui tem vários formulários que eu já criei, né? Como eu já trabalho com isso há muitos anos, então tem vários formulários que eu já criei. Eu vou te ensinar a criar um formulário aqui do zero, para você entender para que serve, tá? Então, para criar um formulário, basta você vir aqui no sinalzinho de mais. Como eu falei agora há pouco, né? Pode ser que o Google mude um pouco essa página, porque é uma configuração de um site de terceiros, não tem jeito da gente saber. Mas é só você procurar a página aí de criar o formulário. Eu vou clicar aqui no mais, né, no maisinho, e aí ele está criando um formulário. E aqui eu vou criar um formulário com o nome do produto, por exemplo, ou com o nome da campanha que eu acabei de configurar. Então, fui lá e criei lá um formulário. Coloquei aqui um nome de teste. E a descrição do formulário, você pode colocar aí saber mais, ou então pesquisa de usuário. Enfim, você pode criar um nome, depois você pode até editar. Você pode criar um nome para você identificar esse formulário, tá? Então, qual que seria a ideia? Cria um formulário com o nome do produto que você promoveu. Por exemplo, se você promoveu o Alfa Afiliados, você cria um formulário chamado Alfa Afiliados, tá? Se você, e de repente aqui embaixo você coloca assim, perguntas e respostas, tá? E aqui a gente começa a editar algumas perguntas. Que perguntas são essas? Perguntas que a gente vai fazer para as pessoas que participaram da nossa campanha. Então, esse é o momento da gente fazer as perguntas certas para as pessoas. E que perguntas são essas? Deixa eu te dar algumas dicas. Então, aqui na pergunta sem título, né, quando a gente clica, a gente coloca aqui, por exemplo, qual a sua idade? Né? Não, vamos começar com qual o seu nome, tá? Qual o seu nome? E aí a gente seleciona aqui a resposta. Então, por exemplo, em vez de ser múltipla escolha, a gente vai colocar a resposta curta, tá? Para a pessoa poder colocar o nome dela aqui. E todas as perguntas, tá? Todas elas, sem exceção, a gente vai clicar aqui na barra obrigatória. Então, todas as perguntas serão obrigatórias. Então, a primeira pergunta do questionário é: qual é o seu nome, tá? Qual é o seu nome, ok? Depois a gente vai duplicar essa pergunta para a gente poder continuar o formulário. E depois a gente vai colocar assim: qual é a sua, tá, idade? Como é que a gente trabalha a questão da idade? Muita gente, é até ruim você perguntar qual é a idade da pessoa, mas conforme for a pergunta. Nesse caso, a gente vai colocar uma resposta de múltipla escolha. E aí a gente vai colocar as opções. Por exemplo, menos de 20 anos, tá? Aí na outra opção, tá aqui, ó, adicionar opção, você pode dar um Enter, né?
adicionar opção. Aí você pode colocar aí entre 21, né, entre 21 e 30, por exemplo, entre 21 e 30 anos. Depois você pode colocar, adicionar aqui uma nova opção, a gente pode colocar aqui entre 31 e 50 anos, beleza? E acima de 50 anos, tá? E acima de 50 anos. Então aqui, ó, menos de 20 anos, entre 21 e 30, entre 31 e 50, acima de 50, né? Então você já deu as opções aqui para a pessoa, não precisa colocar o campo outros, e a pergunta já é obrigatória, ou seja, aqui a gente começa a definir o nosso avatar, ou seja, definir a pessoa que a gente está entrevistando, né, no final da campanha. Bom, então a gente já colocou aqui a mensagem e agora a gente vai continuar. Clica aqui para poder duplicar, né? E aí a gente continua. Agora, qual é o seu sexo, né? Se é masculino ou feminino. Então aqui a gente coloca aqui feminino, tá? Depois a gente coloca aqui masculino. E aqui a gente vai deletar essas respostas. E nesse campo do sexo feminino, masculino, você pode colocar outros também, tá? Quando a gente entra nas redes sociais, a gente vê muito esse campo de feminino, masculino, ter vários outros gêneros. Então, no nosso caso aqui, como a gente não quer excluir nenhum tipo de gênero na nossa pesquisa, dentro do empreendedorismo, então a gente simplesmente vai deixar o campo outro, deixar opcional aí para a pessoa poder colocar, com todo respeito a todos os avatares que a gente tem, ok? Bom, então nesse caso a gente continua o nosso formulário, a gente duplica aqui a pergunta e logo depois aqui a gente faz uma pergunta mais no foco, né? Por que você deseja aqui, ó, por que você deseja ou seja, aqui nessa pergunta vai depender do que você está promovendo. Então, né, se eu estou promovendo um curso de violão, por exemplo, né, eu vou colocar por que você deseja aprender violão, por exemplo, né? Então aí vai fazer isso. Agora, se eu estou promovendo Alfa Afiliados, por exemplo, que é um produto de empreendedorismo, eu posso colocar aqui por que você deseja aprender o empreendedorismo digital, tá? E aí você coloca as múltiplas escolhas, né, da sua pergunta. A pergunta tem que ser uma pergunta curta, tá? Porque você está começando aqui com ela, né? Por que você deseja aprender o empreendedorismo digital? Aí a gente coloca aqui, por exemplo, satisfação pessoal, a primeira opção, né? A segunda opção é quero ter mais tempo livre. Aqui está na hora de você usar a sua criatividade. A ideia é você deixar pelo menos três perguntas, né? três respostas de múltipla escolha e um campo outro, tá? Por quê? Porque nem todo mundo vai ter tempo para poder ficar respondendo o questionário. É até interessante em todas as partes, tá? Você deixar uma resposta de múltipla escolha que não tenha uma obrigatoriedade de objetivo. Por exemplo, né, aqui nesse campo livre, vamos colocar mais uma resposta aqui. Ó. Por que você deseja aprender o empreendedorismo digital? Eu vou colocar aqui, ó, não sei responder esta pergunta. Tá? Aqui, ó, não sei responder essa pergunta. Tá? Ou seja, quando a pessoa está aqui dentro, se ela na hora que ela estiver respondendo o questionário e não quiser ficar pensando muito, você pelo menos já deu a opção aqui para ela. Então não é só ficar focando a participação da pessoa, e sim dar a opção para ela participar se ela quiser. Tá? É claro que conforme as respostas depois, você vai poder saber se a pessoa está engajada ou não naquilo que você está perguntando. Bom, depois dessa parte, né, aqui, ó, por que você deseja aprender o empreendedorismo digital? Aqui a gente está usando como exemplo, né, o curso de empreendedorismo. Mas essa parte é por que você deseja aprender entendeu? Alguma coisa
que você esteja promovendo aí, ou seja, no final da sua campanha, tá? Bom, continuando aqui, né? A gente vai aqui duplicar essa pergunta. E agora vem uma pergunta extremamente importante, né? Que é o seguinte, você vai direto nas dores dela, né? Então você coloca aqui, ó, a gente pode colocar aqui, ó, qual é o seu objetivo principal em se tornar tá. Então, por exemplo, se você está promovendo um produto aí de emagrecimento, né? Qual o seu objetivo principal em emagrecer? Se você está promovendo um produto de empreendedorismo digital, qual o seu objetivo principal em se tornar um empreendedor digital? Né? Então você começa a ver isso. E aí você coloca as respostas, né? Ó, não sei responder essa pergunta. Aí você começa a ver a resposta e começa a pensar nas possibilidades. Né? Qual o seu objetivo? Satisfação pessoal, quero mais tempo livre, quero passar mais tempo com a minha família, quero... Enfim, você usa a sua criatividade aí na hora de criar o seu formulário também. Ok? Bom, continuando aqui no formulário, para eu te dar mais dicas de perguntas, tá? Então, aí você coloca aqui, por exemplo, mais uma coisa nas dores, né? Nas dores da pessoa, aqui, ó. O que te impede de atingir seus objetivos, né? Então, o que você começa já a ver com ela, tipo assim, eu sei, aqui a gente pode colocar aqui, ó, eu sei que só depende de mim, por exemplo. A pessoa fala, não, eu sei que só depende de mim, ela tem consciência, né? Que, ó, o que te impede de atingir seus objetivos? Preciso, por exemplo, né? Preciso de mais tempo livre, né? Aí depois, o que te impede de atingir seus objetivos? Sou, né? Sei lá, preciso de ajuda, por exemplo. Preciso de ajuda especializada. Não sei, tô dando algumas ideias aqui. Agora, o que você tem que ficar atento na pergunta e na resposta que você oferece é o seguinte. Vamos supor que você está promovendo aí um produto de empreendedorismo. E você já tem um outro produto em mente, que é um produto que oferece para ela poder ter alta performance, para ela poder ter resultado em menos tempo. Então, na hora do questionário, se a pessoa de repente responde essa parte aqui, ó, essa pergunta, né, preciso de mais tempo livre. Então, você vai classificar essa pessoa a ser um potencial cliente, né, ou seja, uma potencial pessoa para poder comprar aquele determinado produto que você está promovendo. Tá? Então você tem que ficar também ligado nas perguntas que você está fazendo. E não simplesmente colocar uma resposta qualquer. Colocar uma resposta plausível e que te ajude a entender melhor o seu avatar. A ideia do formulário é você entender melhor o que as pessoas estão pensando, para que você possa posteriormente oferecer um produto para poder responder, ajudar ela com aquilo que ela está tendo mais dificuldade, na maior dor dela, para que ela possa ser um comprador no futuro. Tá? Continuando, então, agora a gente vai continuar nas dores, né? A gente vem aqui, duplica aqui essa pergunta e faz uma nova pergunta, né? O que mais você gostaria de saber sobre entendeu? Sobre aquele nicho que você está trabalhando, né? Por exemplo, aqui a gente pode colocar aquela resposta neutra, né? Aqui, ó, eu não sei responder esta pergunta, tá? Aí depois, ó, o que mais você gostaria de aprender sobre né? Por exemplo, gostaria de aprender alguma coisa, né? Então, por exemplo, vou falar aqui no nicho de música, que é um nicho que eu atuo também. Dentro do nicho de música, a gente tem cursos, por exemplo, que ensina a ler partitura, por exemplo. E aí a pessoa foi lá, participou da minha campanha, e aí de repente eu coloco aqui, ó, gostaria de aprender a ler partituras. Então, aqui, ó, o que mais você gostaria de saber sobre música? E aí eu coloco a resposta, né? O que gostaria de aprender a ler, vou colocar aqui, ó, a ler partituras. Então, se a pessoa responder isso aqui, eu vou poder promover um produto de partitura para ela depois, porque eu sei que ela tem interesse nisso.
tá? Aqui a gente pode deixar essa resposta, preciso de ajuda especializada. Deixa eu ver. O que mais você gostaria de aprender sobre música? Não, aqui no caso, vou continuar no exemplo de música, tá? Gostaria de aprender solos, né? Enfim, aí eu posso, se a pessoa responder essa aqui, eu posso, né, indicar para ela um produto depois sobre solos. Vou continuar a configuração aqui para eu te dar mais exemplos. Então você pode criar várias perguntas, tá? E depois você faz uma pergunta que é indispensável em todo o formulário, que é qual é o seu e-mail. Tem que ter essa pergunta, ela é indispensável, e a resposta para ela é a resposta curta. E ela é obrigatória, assim como eu falei, todas as perguntas são obrigatórias. E essa aqui é uma que não pode faltar de jeito nenhum, tá? Qual é o seu e-mail? Uma outra pergunta é muito importante, tá? Da gente poder colocar aqui abaixo dessa do qual é o seu e-mail, né? Ou acima, onde você achar melhor aí, tá? É legal aqui, ó, a gente pode colocar aqui, ó, qual é o seu telefone fixo, né? Ou celular. E aí você dá o exemplo aqui para ela, você fala com ela, né? Só entraremos em contato com você se você permitir, tá? E aqui é múltipla escolha. Por que múltipla escolha? Porque você coloca aqui, prefiro não informar meus números, tá? E aqui abaixo você coloca o campo outro, ou seja, ela escolhe, prefere não informar os números ou ela prefere informar o número, entendeu? Então, ela vai ter aqui a opção dela, se ela quiser, colocar aqui, se ela quiser participar de algum grupo ou alguma coisa, colocar o telefone dela, enfim, tá? Então, sempre que possível, você deixa uma resposta pré-montada para não gastar o tempo da pessoa. Agora, a minha dica de pedir o e-mail da pessoa é você colocar essa do qual é o seu e-mail, essa pergunta, ela ficar tanto aqui, né, onde ela está aqui, ou como a última, tá? Como penúltima ou última. Por quê? Porque as perguntas, você cria uma conexão com a pessoa através das perguntas, né? Então você conversou com ela aqui, né? Olá, qual que é o seu nome? Qual que é a sua idade? Né? Qual que é o seu sexo? De repente, dependendo do seu produto, qual é o seu maior sonho? Né? Enfim, você vai ser criativo aí. Por que você gostaria de aprender sobre aquele nicho que você está trabalhando? Por que você gostaria de aprender sobre viagens? Por que você gostaria de aprender sobre saúde? Né? Depois, qual é o seu objetivo principal em aprender sobre isso, sobre esse nicho que a gente está falando? Né? O que te impede de atingir seus objetivos? Para você poder ajudar ela. E pronto. E aí você pode criar várias perguntas aqui. Chegou aqui no final, né? A gente tá com o nosso formulário, né? Praticamente aí pronto, né? É o nosso formulário aqui de teste. E depois a gente clica aqui em respostas, tá? Clicando em respostas, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma planilha, tá vendo aqui, ó? Criar uma planilha de respostas. Então a gente clica aqui em planilha, tá? E tá aqui, ó, criar uma nova planilha. E tá assim, ó, formulário sem título. Vamos ver por quê? Aqui, ó, aqui a gente tem um novo título do formulário que é teste, né? E aqui, ó, agora que a gente já definiu o título, agora a gente vem em planilha, tá? E a gente está aqui, ó, criar uma nova planilha, teste, né? Tá aqui. A gente deixa respostas mesmo, tá? E aí, de repente, a gente pode criar também uma planilha existente, se a gente quiser, se a gente já tiver uma planilha lá, mas eu te indico a criar sempre uma nova planilha. E a gente clica aqui em criar, tá? Então, o que vai acontecer quando a gente clica aqui? A gente criou aqui uma planilha, tá vendo? Isso aqui é uma planilha de respostas, tá? Uma planilha de respostas. Agora, o que é uma coisa importante de você observar aqui dentro, né? É o seguinte, aqui dentro a gente tem esse campo aqui de enviar, que você pode enviar para os e-mails, né, da pessoa que você quiser entrevistar, tá? A gente também tem esse campo que é o link do formulário, ou seja, eu vou até encurtar esse link aqui, ó, link curto. Vou encurtar ele aqui, vamos copiar ele para eu poder te mostrar. Tá copiado, né?
Eu vou abrir uma nova janela e vou dar um Enter aqui, tá? Para você ver. Olha só, esse aqui é o link do formulário na internet, tá? Então, quando você envia esse formulário para a pessoa, o que acontece? Ela vai começar a responder aqui, ó. Por exemplo, vamos responder aqui. Eu vou colocar aqui por exemplo, não, vou colocar assim, Darezo, qual é a sua idade? Aí eu vou colocar assim, 31 a 50, qual é o seu sexo masculino? Por que você deseja aprender tal, tal, tal? Ó, não sei responder essa pergunta. Qual é o objetivo principal em satisfação pessoal? Estou marcando só como teste para você ver. O que te impede de atingir seus objetivos? Olha só, preciso de ajuda especializada. O que mais você gosta de saber sobre isso? Ó, vou colocar outro aqui. Não sei. Vou colocar assim, exemplo de, tá? Resposta, beleza? Qual é o seu telefone fixo? Ó, prefiro não informar meus números. E qual é o seu e-mail? Aí eu vou colocar aqui um e-mail de teste. Vou escrever assim, ó, e-mail de teste, @teste.com, tá? E vou enviar aqui o formulário. Então é como se fosse alguém que tivesse respondido, tá? Então olha só, sua resposta foi registrada, beleza? Foi um recado que chegou aqui para a pessoa. Bom, eu vou fechar aqui esse formulário, né? Como se ele estivesse aqui online, tá? Vou fechar ele aqui, ok? E vou voltar, né? Deixa eu fechar aqui. E agora, olha só, vou voltar aqui na planilha. Olha aqui as minhas respostas, tá vendo? Ó? Aqui fala quando foi respondido aqui, ó. Seu nome, sua idade, sexo, as perguntas aqui em cima, né? Aqui, ó. O que você deseja aprender, tá, tá, tá. Então, por aqui, pelas respostas, né? Você consegue ver o que o avatar, o que seu avatar pensa, como é que você trabalha melhor o seu avatar, qual que é a perspectiva que ele está tendo sobre o mercado, sobre o que você está fazendo. Estou até acrescentando aqui. E aqui o e-mail, tá vendo? Então, de repente, aqui, eu vou te dar um exemplo real aqui. Deixa eu fechar aqui essa planilha. E quando a gente entra aqui no Google Forms, eu te indico a salvar isso aqui nos seus favoritos, essa página, né? E vindo aqui em planilhas, você vai ver, no meu caso aqui, eu vou entrar aqui em planilhas, eu tenho várias planilhas de vários questionários que eu já criei, tá vendo? E essa aqui, por exemplo, é uma planilha de teste, tá? De teste. Então essa aqui é a que a gente estava vendo agora, tá? Então, por exemplo, vou te dar um caso real aqui. Como eu tenho várias aqui, ó, então vou colocar aqui uma que eu fiz a pergunta, por exemplo, essa aqui, deixa eu ver, exclusivo meu violão, curso de violão, inglês, reserva de vaga, depoimentos, exclusivo, tá aqui, ó, desafio 365 dias, ou seja, esse aqui é um formulário que eu criei e a cada resposta que eu atendo eu vou pintando ele de amarelinho aqui, tá vendo? Então olha só, esse exemplo aqui que eu vou dar para você, aqui a gente tem esse, ó, indicação. Deixa eu só puxar esse campo mais para cá. Aqui a gente tem assim a idade, né? A data. Então aqui a gente tem uma pessoa, por exemplo, Carlos Rodrigo. Ele perguntou aqui, ele tem entre 20 e 30 anos. Então eu sei que ele é uma pessoa, um cara novo. Então eu sei qual que é a linguagem que eu vou responder para ele. E aí ele colocou aqui, ó, queria aprender chamado de Pastor Lucas. Como esse aqui é um formulário de violão, tá? De dicas de violão, eu tenho aqui um conteúdo para eu poder filmar e colocar na internet, porque eu sei que está tendo um bom pedido. Olha só que interessante. Então tá aqui, ó, queria aprender o chamado de Pastor Lucas. E aqui na frente eu tenho um e-mail dele. Então eu posso enviar para ele aquele conteúdo, tá? Então, isso é muito interessante. Agora, deixa eu te mostrar uma outra dica interessante também aqui nas planilhas, que é uma coisa que eu faço e pode te ajudar também a ter um insight, a ter uma ideia muito boa aí. Então, por exemplo, eu tenho uma aqui que é o segmentação modelo 1, tá? Que é um formulário que ele tem muita resposta. Ou seja, ele é um formulário publicado na internet e tem muita resposta. Aqui eu tenho um campo, tá? Só para você ter uma ideia, esse formulário aqui, ele tem aproximadamente
Aqui, ó, quantas respostas ele tem? Ele tem 4.141 respostas. Conteúdos para eu poder fazer. Ou seja, eu deixei ele na internet. E aí, aqui, eu escrevi assim, ó. Que tipo de material você quer receber? Isso aqui foi uma pergunta. Então, na hora que eu clico aqui em selecionar aqui para baixo, eu posso colocar aqui de A a Z, por exemplo. Então, eu coloco de A a Z. Aí tá assim, ó, classificar o formulário de A a Z. Eu vou dar um OK. E olha só, esse pessoal aqui quer aprender sobre violão gospel. Então, ali do 1, né? Vou clicar aqui, ó. E vou colocar assim, classificação de A a Z, né? Vou clicar, pronto. Então aqui, ó, do número 1, tá? Até o número... Vamos descer, aqui, ó. Até esse aqui, que é o número 172, eles querem aprender coisas sobre o que? Viola caipira. Olha aqui que interessante. Então são clientes em potencial para eu poder promover meu curso de viola caipira. Tá vendo que legal? Então, que mais? Esse outro aqui, ó, do 173, né? Até, acho que isso aqui vou ter que descer por aqui, ó. Do 173 até, aqui ó, tá chegando. Isso mesmo, do 173 até o 1891 quer aprender sobre violão gospel. Então, se eu tenho um conteúdo de violão gospel, eu vou oferecer para essas pessoas aqui, ok? Ah, Daniel, como é que você vai fazer? Eu simplesmente vou copiar o e-mail delas, vou mandar lá para o meu autoresponder, eu vou exportar para o meu autoresponder e vou promover esse produto aqui para elas, né? Então aqui eu vou conseguir ter uma ideia melhor de como a pessoa está aqui dentro. Aqui tem várias colocações, violão popular, vários instrumentos, enfim, são várias perguntas, né? Uma outra coisa interessante aqui, por exemplo, eu fiz essa pergunta aqui no meu formulário, ó. Além do violão, ou seja, isso aqui é um formulário do final da campanha de violão. E aí eu coloquei aqui, ó, além do violão, qual dos instrumentos abaixo você deseja aprender de verdade? E aí eu vou colocar aqui para você ver, vou classificar aqui de A a Z, né? E aí você vai ver aqui, ó. Então, essas pessoas querem aprender guitarra, por exemplo, né? Então aqui, ó, gaita de boca e pandeiro, né? Tem uma pessoa só. Guitarra, baixo, bateria, essa pessoa colocou uma resposta com um monte de coisa, né? O outro colocou só violão, o outro colocou talvez violão de 7 cordas. São respostas que a gente não pode, assim, tem que levar em consideração, sim, mas tem uma única resposta. Agora olha que interessante esse pessoal aqui de baixo, ó. Do número 9 até o 17 quer aprender a tocar acordeon. Então, de repente, se eu tiver um curso de acordeon na internet, eu consigo promover para essas pessoas aqui, tá? Por exemplo, aqui tem pessoas querendo aprender bandolim, aqui tem bateria, então olha que monte, tá vendo? Um monte de gente querendo aprender a tocar bateria, tá? Então assim eu consigo segmentar o meu formulário, né? E enviá-los, né, para uma campanha, para fazer alguma coisa, para poder oferecer outro tipo de produto. Então espero que você tenha entendido aqui, que você tenha um insight para você entender como esse elemento funciona. Agora, como é que a gente coloca isso aqui em prática, né? Bom, aqui em formulários, né, quando você entra na aba de formulários, o que acontece? Você tem aqui todos os seus formulários, você pode clicar e vê-los, né? Você pode abrir o formulário, clicar, abrir o formulário, e aí você pode clicar aqui, por exemplo, em respostas, né? E clicar em qualquer outra configuração que você queira fazer aqui dentro, né? do Google, tá? Agora, uma coisa importante é você entrar nesse formulário, tá? Na internet. Então, aqui a gente tem um olhinho, né, que a gente coloca aqui, que a gente vê ele na internet. E a gente tem aqui em cima o link do formulário, tá? Então, você pode pegar esse link aqui do formulário, entrar aqui no seu Bitly, né? Então, vou dar um exemplo aqui com o meu próprio formulário, tá? Então, aqui, ó, vou entrar aqui e vou pegar aqui, aqui ó, formulário, né? Vamos clicar aqui.
e aí eu vou configurar aqui agora um formulário. Por exemplo, formulário do Alfa Afiliados, vou configurar ele agora para você. Então, ó, cliquei, tá? Aí tem aqui o formulário do Alfa Afiliados, onde eu vou editar aqui as minhas perguntas, né? E aí eu venho aqui no olhinho, né? De repente. Venho aqui, clico, tá? Pronto, vou copiar isso aqui. Agora que eu copiei aqui o link do formulário, eu vou vir aqui e vou criar um link curto para ele, né? Eu vou entrar aqui no Bitly, pronto, eu vou encurtar o link, né? Pronto. E agora eu vou entrar lá no meu Lead Lovers, tá? Onde está a minha máquina automática para eu poder configurar este e-mail. Então eu vou logar aqui no meu Lead Lovers, ok? E vou configurar aqui. Bom, entrando aqui no Lead Lovers, eu vou vir aqui em máquinas, tá? Tá carregando aqui as máquinas. Pronto, depois de carregar aqui as máquinas, eu venho aqui em Alfa Afiliados, vou vir na sequência de e-mail, né, que eu já mostrei para você. Depois que você entra, você vem na barra sequência de e-mails, né, onde está configurado aí a sua campanha, né, a minha campanha também está configurada aqui. Vamos esperar carregar. Pronto, já carregou, e aqui a gente tem os funis, né? Então, eu vindo aqui para o final aqui da campanha, vou fazer aquele mesmo sistema aqui do último e-mail, tá? Então eu pego aqui o último e-mail, vou duplicar ele, tá? Clica aqui, ó, ele vai ser o meu próximo e-mail, né? Vou pedir para duplicar ele na máquina funil inicial, tá? Então aqui, ó, Alfa Afiliados, funil inicial, ok? Vou clicar aqui em duplicar para poder criar um novo e-mail, né? Pronto. E aqui dentro, né, aqui a gente tem aqui o último e-mail, tá? Esse último e-mail, geralmente a gente coloca ele para poder ser enviado aqui, ó. A gente pode colocar todos os dias aqui, tá? E a gente geralmente coloca ele para ser enviado mais ou menos assim uns 4 dias ou 5 dias, tá? Mas eu vou te dar uma dica. Deixa 5 dias, beleza? Vou colocar 4 dias, tá? 4 dias para poder ser enviado. E agora eu vou te mostrar o conteúdo dele, como é que ele tem que ser. Pronto. Configurei aqui o conteúdo, né? E em vez de a gente colocar aqui 4 dias, que é o que eu te falei, como é o último e-mail, né? Vamos colocar para ser enviado terça-feira. Terça-feira, porque terça-feira é um dia de engajamento, é um dia muito bom. Então a gente coloca aqui, ó, preciso de sua ajuda, tá? Ele é um e-mail para ser enviado aqui, a gente coloca 0 horas, de 0 às 23, 0 aqui tudo, e deixa para ser enviado terça-feira, tá? Aqui a gente tem um cabeçalho, olá, né? Aqui tem o nome do lead, né? Tudo bem, aqui é o Daniel D'Arezzo, do Guia do Empreendedorismo Digital, né? E aqui a gente coloca, né? Quero agradecer por você permanecer em minha lista VIP e aceitar receber os e-mails que envio. Obrigado. E você agradeceu. Aí você vem com a mensagem, né? Hoje eu venho pedir a sua ajuda para que o projeto Alfa Afiliados possa continuar e que juntos possamos transformar o empreendedorismo digital no Brasil e construir uma qualidade de vida muito melhor para todos nós, tá? E aí a gente continua com a comunicação. Sempre e-mail curto aqui, tá? Ele não pode ser muito grande aqui. Então quero te pedir que responda a uma pesquisa sobre o Alfa Afiliados. É muito importante saber a sua opinião, porque esse projeto precisa continuar, né? A gente pode até colocar aqui, esse projeto precisa continuar, a gente pode colocar até em negrito, tá? E quero que seja cada vez melhor e mais abrangente, tá? Meu objetivo é levar informações transformadoras a maior número de pessoas possível e contribuir efetivamente com a qualidade do empreendedorismo e da vida dos cidadãos como um todo. Para responder, clique no link abaixo, não leva nem 20 segundos. E aqui a gente coloca um botão escrito quero ajudar. Por que quero ajudar? Porque as pessoas gostam de ajudar, elas gostam de participar, né, de outros eventos. Então a gente encurtou aqui o link, né, vamos copiar, vamos testar aqui para ver se esse link está funcionando, está enviando. Então, para a gente poder continuar aqui,
a gente vem aqui, ó, quero ajudar e coloca aqui de repente inserir o hiperlink, tá? Pronto. E aqui a gente coloca, né, open link na nova janela, né, abrir o link na nova janela. Depois posso ajudar, ok? Ok. E aqui no PS, né, a gente coloca, ó, se o link acima não funcionar corretamente, usa o link abaixo encurtado, né? Então a gente cola também o link encurtado aqui, tá? Pega aqui, a gente coloca ele no tamanho da fonte correta e está configurado aqui o nosso último e-mail escrito, preciso de sua ajuda. Último, entre aspas, né? É um e-mail para a gente poder entender um pouco o nosso avatar, né? Entender um pouco essa nossa pessoa que a gente está no nosso funil, na nossa lista, que recebeu tudo aquilo que a gente mandou para ela. E é importante aqui você observar o último e-mail. Então coloquei aqui o último, vamos ver aqui o penúltimo e-mail, qual dia que está. Ele está sendo enviado na terça-feira. Então, nesse caso, como eu coloquei ali o último e-mail para ser enviado na terça também, ele pode conflitar com esse aqui, tá? Então, por isso você tem que ficar atento. Então, ó, o último aqui está para terça-feira, então esse último aqui ele também tem que estar para terça-feira, mas para que ele não seja enviado no mesmo dia, né, a gente coloca ele aqui, aquela opção que eu te falei, né, a gente coloca aqui 4 dias depois. Então é na terça-feira, dali a 4 dias, tá? E aí a gente salva aqui, clica em salvar e editar. A gente vai saber que vai ter uma semana de latência, ou seja, uma semana de repouso dos leads que participaram aqui, ó. Então ele vai vir aqui, vai receber uma mensagem na terça-feira, aí depois ele vai receber uma outra na outra terça-feira, só que depois que passar os dias já, né, que a gente configurou aqui para ser enviado depois, né, tempo depois, 4 dias, e mesmo assim na terça-feira. Então o mínimo que a campanha tem que fechar é na quinta-feira, tá? Quinta, sexta, sábado, domingo, aí vai vir segunda, ou seja, sexta, sábado, domingo e segunda são 4 dias, e aí vai ser enviado na terça. 4 dias é o tempo mínimo para o lead poder, para ele poder aguardar depois de ter participado de uma campanha. Não é legal você continuar enviando e-mail para ele, não, ok? Bom, então fica aí essa dica maravilhosa aqui para você poder garimpar, né? Para você poder garimpar aí, rastrear as novas oportunidades do mercado, tá bom? Esse vídeo ficou um pouco longo, mas exatamente o objetivo aqui é te mostrar que esse último e-mail, né, ele é um e-mail denso mesmo, a informação é densa mesmo, tá? Tchau, tchau e até os próximos vídeos.